Amém? A paz do Senhor? Vamos orar, pedir ao Senhor por nossa aula de hoje. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por mais esse encontro. Pedimos-te que o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, que ele venha nos ensinar todas as coisas, venha ministrar o nosso coração, nos fazendo crescer naquilo que precisamos crescer. Te louvamos pela vida dos teus filhos que se encontram aqui. Trabalha no coração de cada um deles, trabalha no nosso coração. Nos abençoa nessa noite, joga por terra toda e qualquer interferência que não seja do teu Espírito. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Te louvamos porque chegamos ao final desse módulo. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem sentar-se, amém? Bom, conforme a nossa proposta, o que falamos na semana passada, né? Nós falamos com os irmãos que hoje nós faríamos uma recapitulação das cartas paulinas, porque a gente trabalhou as 13 cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, aliás, 13 não, porque a gente não deu as epístolas pastorais. De repente, você que não estava na semana passada, você pode se perguntar, mas por que a gente não estudou Timóteo, a gente não estudou Tito? Porque as epístolas de Timóteo e Tito são estudadas separadamente, porque elas são chamadas na grade teológica, elas são chamadas de epístolas pastorais. Então, elas não são estudadas junto com as demais cartas. Então, a gente, no outro semestre, a gente vai estudar as epístolas pastorais. Amém? Tá? Então, nós vamos fazer uma recapitulação. Você que, porventura, você faltou alguma aula das cartas paulinas, você pode aproveitar para você relembrar ou para você reaprender. Amém? Bom, abre comigo a sua Bíblia, a sua apostila, na página 15. A gente já estudou as epístolas separadamente, agora nós vamos fazer uma recapitulação. Vamos dar uma olhadinha no panorama das cartas paulinas. Folha 15, página 15 da sua apostila. E mantenha a sua Bíblia aberta lá em Romanos, que a gente vai dar uma passeadinha, rapidinho. Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Todo mundo achou a página 15? Todo mundo encontrou a página 15 da apostila? Amém, irmãos? Amém. Então, vamos lá. Romanos, capítulo, folha 15 da apostila. Bom, vocês vão me dar licença um instantinho, porque eu vou colocar um casaco, porque eu estou com frio. Todo mundo já encontrou? Folha 15 da apostila de vocês. Vamos lá. Folha 15 da apostila. Vamos lá. Bom, Romano, nós vamos fazer já estudamos cada epístola separadamente. Agora a gente vai estudar, vai dar uma pincelada no panorama, de uma maneira geral. Esse é o momento para você fazer pergunta que você quiser. Eu fiquei com vergonha de perguntar quando estudou aquela carta. O momento para você fazer pergunta é agora. Amém? Se você não pergunta e leva a dúvida para casa, você não aprende, tá? Mas eu tenho vergonha. A minha mãe dizia assim, vergonha é roubar e não poder carregar. Não é isso? A minha mãe falava isso, né? Tem vergonha, mãe, né? Lembra, Jete? Os antigos, vergonha, minha filha, é roubar e não poder carregar. Então, está com dúvida, pergunte. Então, você não tem que ter vergonha, tá? Até porque ninguém nasce sabendo. O lugar da gente aprender é aqui, amém? Então, vamos lá. Vamos recapitular o panorama das cartas paulinas. Romanos, tá? Qual o tema central da epístola aos Romanos? O tema central é a revelação da justiça de Deus ao homem, tá? E qual o tema doutrinário? A justificação pela fé. Vocês lembram que eu falei que qualquer carta paulina, qualquer carta de Paulo tem um tema doutrinário, ou 2 ou 3, tá? Mas Paulo é doutrinário e teológico. Nós já explicamos aqui a importância que o apóstolo Paulo tem para a igreja e para o Novo Testamento. Sem Paulo, a gente não tem orientação para a igreja. Amém? Sem Paulo, a gente não tem defesa da fé.
tá? Porque Paulo foi confrontado com muitos falsos mestres da sua época. Não só Paulo, o Judas, outros apóstolos, foram confrontados com as heresias da sua época. E eles foram homens levantados por Deus para defender a fé cristã, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Porque a gente engole, a gente fica quietinho, né? Ou com medo, ou com vergonha, ou porque a gente não sabe, tem um detalhe. Às vezes a gente não defende porque, não é porque a gente não tem, não é só porque a gente tem medo, é porque a gente não sabe. A gente não sabe como usar o argumento bíblico em relação a essas situações. Então a gente se cala. Aí os nossos avós diziam assim: quem cala consente, viu? Lembra disso? Quem cala, né? Quem cala, você ficou quieto? Falei, fiquei, né? Porque eu tive vergonha, você não sabia, você vai ficar quieto. Então, a gente precisa conhecer, como diz o apóstolo Pedro. Pedro fala isso na sua epístola. A gente precisa saber dar aos outros, ou dar ao mundo, a razão da esperança que há em nós. O mundo vai perguntar a você, vou abrir o leque no sentido geral, vai perguntar, por que você tem fé? Por que você crê? E o mundo acha que você é maluco, né? Ah, você acredita no negócio de carochinha, de Adão e Eva, negócio de Jesus que morreu e ressuscitou na cruz, se Jesus ressuscitou. Não é assim? Você não é chacoteado por ser crente? E não estranhe isso, porque você vai continuar sendo chacoteado até a volta de Jesus. Se você não quer viver dessa forma, então, né, não dá para ser crente assim, né? Porque a gente que, né, como diz o apóstolo Paulo, se você quer viver piamente em Cristo Jesus, você vai padecer perseguição, seja de que esfera for, tá? Perseguição na esfera familiar, perseguição na esfera profissional, perseguição na esfera, né, espiritual. Então, eu quero ser crente de verdade, nem de Torá, nem emenda. Você não pode ter a ilusão de achar que você vai viver, que você vai agradar todo mundo, você não vai. Porque ninguém pode agradar gregos e troianos, principalmente quando você está na fé. Até porque, quando você se converte, o seu inimigo vai se levantar. Enquanto você não se converte, você não tem inimigo. Certo ou errado? Não, eu tenho inimigo, não. Eu tenho uns amigos maravilhosos da faculdade, eu tenho uns amigos maravilhosos da vizinhança, do copo da cerveja, eles bebem comigo, a gente vai para pagode, Nelson Pagodinho, sei lá o quê, e não sei o que mais. Beleza. Mas você se converteu, filho. Acabou suas amizades. Não é verdade? Acabou. Você não vai ser amigo de cerveja, de copo mais, ele vai dizer, aquele ali agora... Aquele negócio agora virou beato. E agora aquele cara está maluco, cara. Mas não, agora está com o negócio de Jesus por aí, que é só Jesus. Não é assim? Então, você não pode, porque o mundo vai dizer que você é maluco. E Pedro vai dizer isso, olha, você precisa estar preparado, eu e você, para saber dizer ao mundo a razão da sua esperança. Você crê em Jesus por quê? E eu sempre falo aqui que os 12 apóstolos, eles são o nosso exemplo. Sabe por quê? Porque quando a gente olha a Escritura, depois que Jesus morreu, esses 12 homens, eles saíram pelo mundo igual os malucos, falando que o cara Jesus era vivo. Não, mas Jesus é vivo. Não, mas tem certeza que o cara é vivo? Eles saíram espalhando uma mensagem do Evangelho, mensagem essa que chegou até nós através deles. Aí eu pergunto para vocês, né? Os hereges tentaram, ao longo da história da igreja, ou ao longo da história, né, muitos e muitos anos atrás, eles tentaram, de todas as formas, dizer que os caras, né, eles eram malucos porque acreditavam num tal Jesus. Aí eu pergunto para você, se esse Jesus não fosse real, eles pagariam um preço de morte para defender esse Jesus? Claro que não. Você pagaria um preço para defender um Jesus que não é vivo, que não é real? Claro que não. Por que aqueles homens pagaram aquele preço, até com morte, para defender um cara? Não, ele é real, eu vi. Porque eles experimentaram e sabiam, Jesus vive. Então, quando você vive contra fatos, não há argumento, você vive aquilo. O Evangelho te transformou, ninguém pode falar que você está maluco, mas você viveu aquilo, acabou. Não, eu vivi. Jesus transforma a vida nada, meu? Não, Jesus não faz nada disso. Faz porque ele fez na minha vida. Aí vai argumentar o quê com você? Não é verdade? Vai falar o quê? Ele fez na minha vida, ele mudou, acabou. Então, não tem para onde correr. Amém, irmãos? Amém? E Paulo, ele vai dizer assim, ele e outros apóstolos, foi um defensor da fé
apostólica e evangélica na sua época. E muitas vezes nós, como igreja, a gente tem se calado. Tá? Então, Paulo ele vai falar sobre a justificação pela fé. Romanos, vamos recapitular, é o livro que vai dizer que o homem não pode ser salvo por nenhum outro método. Vamos dar um jeitinho para salvar o cara. Não tem como salvar. É Jesus e ponto final. Amém, irmão? Ah, mas não dá para salvar pelas boas obras. Ah, mas não dá para salvar pelo santinho. Mas não dá para salvar fazendo isso. Mas não dá para salvar assim. Não, não dá. É só com Jesus. Amém? Todo mundo está ligado no trono? Fala, minha... É doutrinária. Paulo é doutrinário e teológico. Por quê? Porque Paulo ele escreve para orientar a igreja. Se Paulo não existisse, não tivesse sido levantado por Deus, a igreja não teria orientação. Jesus fundou a igreja, formou. Mas quem é que vai orientar? Jesus não tinha esse papel. Ele não veio para cumprir isso, né? Então, ele levantou homens para orientar a igreja. Amém? Tirou sua dúvida? Tá? Doutrinar e orientar. Doutrinar e orientar. Tá? Agora, qual o conteúdo de Romanos? A depravação total da humanidade e a apresentação de Jesus como o método de Deus para salvar e transformar o homem. Em Cristo, todos somos declarados justos. Lembra que nós falamos aqui que Paulo ele pinta um retrato. Lembra que a gente falou, ele pinta um quadro. Você pode ler, mas eu já li Romanos, pastor, mas não entendi nada. Capítulo 1, fala que o homem mudou o curso natural da natureza. A gente lê isso aqui, né? A gente não entende nada, mas mudou. As mulheres mudaram o curso. E não entendi nada que Paulo quer dizer. Caraca, não estou entendendo nada. Lembra que a gente é assim? Mas olha só, o que Paulo quer dizer? Vamos trocar em miúdo? Paulo, ele quer mostrar que existe um remédio. Mas, para mostrar que existe um remédio, para aplicar o remédio, primeiro ele tem que fazer algo que é óbvio. Como é que eu vou dar um remédio para uma pessoa que não acredita que está doente? Não posso. Então, eu tenho que mostrar primeiro a doença. É como você imagina um médico. Você entra no consultório do médico, doutor, o senhor pode me dar um xarope bisolvon? O médico vai falar para você, o médico aqui é quem? É você ou eu? Mas não é isso que ele vai falar? Mas não é isso? Você pode me dar um Transpumin? A gente está nessa fase de frio aí, todo mundo doente. Tá todo mundo no Brasil inteiro está doente, né? Porque nunca vi povo para ficar doente, igual você fala sério, né? Porque entra frio, a gente está acostumado com esse frio, né? Eu tenho uma sobrinha que mora no sul, Curitiba, tia, aqui está tantos graus zero. Fala sério, deixa eu fui. Porque a gente não aguenta isso aqui. Imagina lá, quem vive lá. Tia, está todo mundo doente aqui. Ué, mas no Rio de Janeiro está doente, né? Porque a gente não está acostumado. Eu, particularmente, eu gosto muito do frio. Mas esse frio de fazer 0 grau, 2 graus, estou fora, fui. Né? É complicado, não é? Então, veja bem, a gente, Paulo, assim, eu tenho que apresentar, eu tenho que mostrar a doença deles, para depois mostrar o remédio. Aí o que Paulo faz? Ele vai pintar o quadro. Ó. Você imagina, eu vou pintar um quadro feio, cabeludo, muito feio, todo escuro, vou pintar e vou dizer, isso aqui é a doença de vocês. Agora eu vou mostrar que tem um remédio, tem uma saída. Aí ele mostra Jesus como justificação pela fé. Mas ele vai apresentar o quê? Ele vai mostrar uma humanidade depravada. Então, veja bem, teologicamente falando, a gente escuta muito assim, mas sabe o que é, pastor? É porque eu sou bom. Não, porque eu não faço mal a ninguém, não, porque eu sou bom. Não, mas que aquela pessoa diz que ela é bom. Não, eu também não mato, não roubo, não bebo, não fumo, eu não jogo carta, não vou para cartomania, eu sou bom. Eu faço boas, eu sou bom. O ser humano, de uma maneira geral, não estou falando de crente, de uma maneira geral, o ser humano tem um senso de autojustificação. Ele acha que ele é bom. E Paulo, em Romano, vai jogar por terra essa teoria de que existe alguém bom. Não tem. Não existe ninguém bom. Paulo vai dizer assim, porque todos pecaram e carecem da glória. Aí ele vai dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer. E aí? Não vou caçar uma pessoa justa aqui, um bonzinho. Não tem. Pastora, mas e um neném que tem 2 anos, 3 anos, uma criança de um bebê de 1 ano? Como é que pode, pastor, ser pecadora, ser mal? Ninguém está dizendo que o bebê é mal. A gente está dizendo que ele já tem uma natureza pecaminosa, certo ou errado? Nasceu em pecado. Você pode perceber que uma criança de 3 anos faz as coisas erradas, esconde ou não esconde? Por que esconde? Porque o instinto já é ruim. Como dizia um pastor que eu tive, né? Mas não é verdade? Eu tive, assim, é tudo ruindade pura. A gente brinca, porque a criança ela não é verdade?
Eu já tive filho pequeno, você também já teve, você sabe. Você fala, a minha filha pequenininha, ela fazia exato. Eu não fui, mãe. Eu juro para minha mãe mortinha que não fui eu. Fala sério. Você merece uma coça, hein? Eu não fui. Quem foi que fez isso aqui? Eu não fui. Os filhos de vocês não fizeram, não? Só o meu que sou ET? As de vocês também fizeram. Por quê? Por que a criança de 3 anos, de 2, ela mente? Porque a natureza dela é pecaminosa. Agora, é claro que ela não tem noção do pecado. Está entendendo a diferença? Ela não tem. Se ela morrer naquele estado da inocência, ela vai para o céu, porque ela não sabe ainda que é pecadora. Aí, quando vai fazendo 5, 6 anos, aí o negócio muda. Aí o estreito já é, epa... Aí a gente já começa a contar a história do coração preto, que no céu não entra pecado, não é verdade? Porque, eu não quero que meu coração fique preto, não. Esse negócio de coração preto, hein? Mas não é? Porque a criança vai entendendo. Por quê? Porque a consciência vai sendo aflorada. Mas um bebê não tem. Se ele vai lá e faz negócio, né? O meu neto Gael, que é levado da beca, se você contrariar, ele vai lá, pá! Fala sério, moleque, você tem que levar mais boa. Mas por quê? Porque ele é pequenininho, ele é bebê, mas a natureza do pecado já está em cada um de nós. Aí Davi vai dizer isso, nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando você ouvir essa história de caixinha, não, porque a humanidade é boa, não tem ninguém bom. Pastor... quer ver? Isso é uma coisa que acontece muito diante das tragédias da vida. Caiu uma casa, caiu um avião, caiu isso, caiu um prédio, caiu não sei o quê, veio uma tsunami. A gente escuta muito isso. Como é que pode que Deus matou essas crianças tão boas, matou essas pessoas boas, morreu todo mundo, pessoas inocentes morreram. Diante de Deus não tem ninguém inocente. A gente é que acha que é inocente, né? Mas aos olhos de Deus ninguém é inocente. Todos são pecadores. Todo mundo está entendendo isso? Mas que Deus é esse tão injusto? A mim e a você não cabe entender, isso é teologia, não cabe julgar a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a sua. Sabe por quê? Porque a gente acha, mas é injusto eu passar por isso. Mas é injusto eu sofrer assim. Mas é injusto acontecer isso na minha casa. Mas é injusto acontecer com o fulano de tal. Porque aquela pessoa é tão boa, é injusto. Quem sou eu e você para falar que Deus é injusto? Injusto? Agora eu vou te dizer o que é injusto. Injusto é um cara santo, perfeito, sem pecado, morrer por mim, por você, sem vergonha, descarado. Isso é injusto. Está todo mundo ligado no mistério? Ele morreu por mim na cruz, morreu por você. E isso é injusto. Por quê? Porque ele não pecou. Quem pecou foi eu e você. Mas Deus substituiu o seu pecado pelo dele. Está todo mundo ligado? Então, quer dizer, é por isso que Paulo vai mostrar. A justiça de Deus é Jesus Cristo. Porque o pecado que era seu, Jesus levou na cruz do Calvário. Então, Paulo vê, não tem salvação, não tem como salvar sem Jesus Cristo. Não adianta fazer boas obras, não adianta ajudar aqui, não adianta pegar o santinho, não tem salvação. O remédio de Deus para o pecado da humanidade, ele já proveu. A gente lembra disso quando a gente estudou Gênesis, todo mundo lembra da narrativa do Gênesis, do Éden, da criação, quando o homem e a mulher pecaram lá no Éden, o homem e a mulher pecaram no Éden. Pecaram e comeram da fruta que não era para comer, que a gente não pode afirmar literalmente que era uma maçã. Era uma maçã, eu não sei se é uma maçã, era um fruto, tá? Mas eles desobedeceram. Aí o Senhor foi, a gente desobedeceu, a gente está peladão, agora vamos nos esconder. Aí se escondeu. Naquela época não tinha canga, não tinha canga da praia, não tinha. O que eles fizeram? Vamos arranjar as folhas de figueira aqui, vamos fazer uma roupa para nós aqui. Eu não vou entrar no mérito das teologias que vão dizer se é literal, isso não interessa agora. O que interessa é o relato espiritual da história e a verdade que aquilo ali ensina para nós. Tá? Esses relatos históricos não importam muito para nós agora. Tá? A verdade é que Deus chamou Adão. Adão! E Deus procurando Adão. Aí demonstra o quê? Deus procurava e chamava. Isso demonstra que antes da queda havia uma intimidade e comunhão com eles no jardim. Adão! Aí eu estou aqui, Senhor. Por que você se escondeu? Você observou que o pecado sempre leva a gente a se esconder? Quem peca se esconde, certo ou errado?
né, o ditado dos nossos avós, de novo de pé, quem não deve não teme, por que a gente se esconde? Porque a gente sabe que fez errado, não é assim com as crianças? Eu lembro que as minhas filhas, de novo, vou lembrar, eram pequenininha, foram lá uma vez derrubar a televisão da sala. Pequenininha, aquela televisão antiga de tubo, lembra? Aquela grandona de tubo. Na época, nem sonhava em ter televisão de plasma, nem essa de LED. Era aquela de tubo antiga, né? Aí, na sala, as duas brincando, tinham o quê? Uns 2 anos e meio, 3 anos. Aí, derrubaram, aquele barulho, pum! Corri lá na sala, no chão. A sorte é que eu tinha um tapete na sala, meio felpudinho, e amorteceu a queda. Porque, se não tivesse, o tubo explodia e machucava as duas, né? Aí, quem foi que fez isso aqui? Eu não fui, mãe. Eu não fui. Quem foi? Eu não fui. Eu juro que eu não fui. E você, eu juro também que eu não fui. Então, foi o fantasma que jogou a televisão no chão. E não adiantava que a parceria lá, não dizia. Eu falava, então tá bom. Vocês não vão dizer, não, então vai para o castigo. As duas. Não, mas eu não. As duas, vocês não vão falar, então vai lá as duas para o castigo. Por quê? Mas faz por quê? Porque essa herança adâmica já existe no homem. Desde que ele nasce, esconder, não é verdade? Aí vai lá e esconde, por quê? Aí, Adão, eu tive medo e me escondi. Você conhece o resto da história. Aí, o que Adão faz? O que Adão e Eva fizeram? Eles pegaram uma folha de figueira, ou de parreira lá, deu um nome que você queira dar, e fez uma roupa. Só que era uma roupa provisória, porque o sol vai ressecando, aquilo ali vai rasgando, o quê? Vai continuar a nudez. Aí, Deus, esse negócio não vai dar certo, rapaz. Negócio, vocês vão ficar peladão aqui. Aqui não é desfile, não dá da fashion, não sei o quê, não dá para fazer isso aqui. Aí o Senhor foi lá, aí o escritor silencia. O que o escritor faz? Ele silencia, ele entra em cena dizendo o seguinte: e Deus fez para o homem, né, uma roupa de vestimenta de pele, de animal, Ele silenciou, ele não disse como, não disse o que, só diz que fez uma roupa de vestimenta de animal, de pele, né? Se fez uma roupa de pele, matou alguém, não matou? Matou um animal. Matou ou não matou? A figueira era provisório. Ela não resolvia o problema. Isso é teologia. Tudo que é provisório para o homem, para salvar o homem, é provisório. Deus é o único que encontrou um jeito de resolver o problema do pecado. E o que ele encontrou? Qual é a maneira que ele encontrou? Para salvar, eu tenho que fazer matar um animal para salvar. Botar uma roupa que não vai se deteriorar. E como o animal morreu, teve que ser derramado sangue. Então Jesus já estava ali. Amém, irmãos? Amém? De uma forma oculta, mas Jesus já estava ali. O que Gênesis, no capítulo tem início da história, está querendo dizer? Vai chegar um dia que para salvar a humanidade só através do derramamento de sangue. Então, o que o Paulo vai dizer aqui, olha, não tem jeito. O único método para salvar uma pessoa é através de Jesus. Não adianta fazer nada. Eu vou fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Eu vou pagar promessa, vou subir a escadaria da penha de 360 degraus. Você não vai resolver, porque isso não resolve o teu problema de pecado. Nós somos pecadores por natureza. Pecado só resolve com o dono, aquele que é o dono da vida e que proveu esse método. E quem proveu essa roupagem chamada salvação, foi o Senhor Deus e através de Jesus. Amém? Jesus é a justificação pela fé. Porque você é um pecador, merecia morrer. Pecador merece a morte. Mas não, eu vou justificar o meu povo, eu vou justificar ela, eu vou justificar ela, eu vou justificar ele. Mas você vai justificar como? Eu vou mandar meu filho morrer por eles. Então, resolveu o problema. Não adianta querer encontrar outro caminho, porque não tem outro. Amém, irmão? Todo mundo entendeu? Então, quando você vê, não, tem muitos caminhos que vai para ser salvo com Jesus. Não tem. Paulo deixa claro que só tem uma maneira de encontrar a salvação: Jesus Cristo. Você pode aplaudir ele por isso? Vamos lá, Coríntios agora. Tá? Tema central de Coríntios, 1 Coríntios, senhorio de Cristo na vida prática da igreja, ou na prática da vida cristã. Qual o tema? Apresentação doutrinária. Paulo vai falar em Coríntios da ceia do Senhor, da ressurreição dos mortos, dos dons. São os temas doutrinários de Coríntios. Em Coríntios, ele fala da ceia do Senhor, ele fala da ressurreição dos mortos, e ele fala dos dons espirituais. Tá? Qual é o conteúdo de Coríntios? São os assuntos relacionados à vida prática. São os problemas éticos e doutrinários na conduta da vida cristã e no meio da igreja. São os problemas
teológicos e eclesiásticos, tá? Aí ele dá um exemplo de uma figura. Qual é a figura que ele usa em Coríntios? O corpo humano, para mostrar que todos os membros têm valor, o mesmo valor de igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Porque a igreja, Coríntios era uma igreja de problemas cabeludos. Nós já explicamos aqui, né? Imagina uma igreja que tinha todos os problemas e todos os pecados grosseiros e cabeludos. Era Coríntios. Não faltava um pecado, tinha todos eles. Mas também não faltava um dom, tinha todos eles. E a gente tem falado aqui, mas porque a pessoa que tem muitos dons é cheia do Espírito Santo, porque tem muitos dons, é a vida espiritual. A vida espiritual de uma pessoa não é medida pelos dons espirituais, é medida pelo seu caráter transformado, porque senão você não vai morar no céu. Dons espirituais não leva você para o céu, o que leva é o seu caráter transformado, amém? Tem muitos crentes dentro da igreja, uma igreja dentro de outra igreja, que acham que vão para o céu porque são cheios, porque tem muitos dons. Dons espirituais não levam você para o céu, o que leva você para o céu, é a marca do seu caráter, porque se o seu caráter foi transformado, Jesus te salvou. Se ele não foi transformado, você não é salvo. Não tem como. Caráter que não é transformado é incompatível com a vida cristã. Não, eu sou transformado. Ué, mas você mente, você bebe, você fuma, você é viciado, você faz um monte de coisa, você engana, você passa a perna nos outros. Que raio de caráter você merece é uma coça. Que raio de caráter transformado? Não estou dizendo para você, nem que eu sou, mas então a senhora é perfeita. Não, eu não sou perfeita, não. Eu tenho que vigiar todo dia, eu tenho que me consertar todo dia, eu tenho que pedir perdão todo dia, que eu erro também. Você pensa que eu, nem hora que eu fiz Jesus, tem miséria. Vou contar carneirinho 20 vezes. Você pensa que eu não, né? Mas não é verdade? Eu tenho que contar carneirinho para não dar uma coça em alguém. Né? Meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia de mim. Porque a gente é humano e mortal. Né? Mas a Bíblia nunca disse que eu e você não vamos errar. A Bíblia nos ensina que o pecado na nossa vida precisa ser um acidente, não pode ser uma prática. Porque, de acordo com a teologia paulina, a prática do pecado caracteriza que você ainda é escravo. Está todo mundo entendendo isso? Pastor, então, pastor, mas sabe o que é? Mas eu não peco. Eu sou tão santo que eu não peco. Meu querido, já pecou. Já merece coça. Porque João diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Não é isso que João diz? Primeira carta de João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, já pecou. Porque você diz, não, eu sou muito humilde, pastor, já não é. Mas não é verdade? Não, mas eu sou muito humilde. Fala sério, fica assim, Jesus tem misericórdia. Há uns 15 dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e dizia assim, não, mas eu sou muito humilde, Deus tem me abençoado, eu sou uma pessoa muito humilde. Você, fala sério, muito humilde, vamos ver até quando. Por quê? Porque quando a gente quem é não precisa dizer que é visto. Quem tem não precisa dizer que tem, é visto. A gente não precisa ostentar nada para ninguém, não, porque eu tenho, porque eu faço e aconteço, porque eu sou inteligente, mas eu sou QI, não sei o quê, eu sou de QI. Tá, fala sério, é outra coisa, hein? A gente precisa pensar, por quê? Você não precisa dizer que é, porque se você vai ser visto. Amém, irmãos? Amém? Tá? Então, a gente precisa entender que dentro do Evangelho, a gente precisa entender que Jesus não valoriza o homem como eu e você valorizamos. O mundo secular valoriza o outro pelo que o outro tem, certo ou errado? Jesus valoriza pelo que você é. Amém? Amém, irmãos? Amém? Tá? Por isso que a igreja é linda, a igreja é a coisa mais linda que tem. É a invenção mais maravilhosa sobre a face da terra, é a igreja. Porque tem de tudo dentro. Tem gente problemática, tem gente coxa, tem gente aleijada, tem gente fácil de lidar, tem gente difícil de lidar, tem gente que você tem vontade de você agarrar e dar um soco, mas não é verdade, mas não é? Ué, mas a gente diz, não, pastor, mas só eu que sou ET? Você não tem essa vontade, não, só eu. Fala sério, hein? Não é verdade, mas não é? Eu não estou dizendo o que eu fiz, estou dizendo que dá vontade, que a gente é humano, mas não é verdade? Aquele irmão fala, dá vontade de amarrar, mas não é? Mas você tem que amar, porque a igreja ela é governada e regida pelo amor. E o amor da igreja não é pelo que a pessoa faz, é pelo que ela é. Não, se me fez bem, eu amo. Se não me fez bem, amarra a cara. Se me fez bem, se ela eu amo, senão eu dou um supapo. Fala sério, hein?
Jesus não mede amor assim, não. Jesus mede amor e ponto final. E o amor dele é incondicional. E você precisa amar também de uma forma incondicional, amém? Eu e você. Então, o outro pode ser carne de pescoço, mas eu preciso amar. Amém, irmão? E eu vou abrir de novo o leque aqui, quando eu falo de amar até o inamável, eu não estou dizendo que amar é você ter aquela parceria de 24 horas de amizade infinita, porque, às vezes, não dá para você ter amizade infinita com todo mundo. Está todo mundo ligado nisso? Mas a gente precisa amar. Independente de você ser amigo íntimo ou não sendo, você precisa amar. Amém, irmãos? Amém? E Coríntios era uma igreja cheia de problema doutrinário, cheia de falha. Eles duvidavam da ressurreição. Eles não sabiam participar da ceia. Comiam. Você imagina, né? Porque na época de Paulo, né, havia uma festa chamada Festa Ágape. Ou reunião, Festa Ágape, né? Essa festa era uma festa do encontro social. Os crentes se reuniam para comer, né? E depois, então, eles ministravam a ceia. E nessa festa ágape, muitos pobres não comiam e muitos que tinham condição comiam demais da conta, deixando o pobre sem comer. Aí Paulo, quando escreve a carta, desce o cajado, né? Olha, vocês se reúnem, vocês estão pensando que vocês estão tomando a ceia do Senhor, vocês estão deixando o outro de fora, como é que vocês, né? Quer dizer, vocês fazem fofoca, vocês enganam, vocês traem, vocês fazem isso, e vocês acham que vocês estão participando da ceia do Senhor, por isso tem muito de vocês no meio doente, porque vocês fazem as coisas todas erradas. Aí vem para cá, toma a ceia. A gente não tem noção do que seja o sacrifício da ceia. E muitas vezes a gente toma a ceia sem nem pensar no porquê, como está tomando. Não analisa, vê, não, vou tomar de qualquer jeito, não, estou bem, não, estou com vergonha. Eu estou com vergonha, para todo mundo vai saber que eu não posso tomar, eu vou ficar com vergonha. Então, eu vou lá e vou tomar. A ceia do Senhor é algo muito sério. Você não come o corpo de Jesus, você não toma o corpo de Jesus, mas você come um pedaço de pão, um copinho, um cálicezinho de suco que representa o corpo e representa a sua participação na comunhão com Ele ou na comunhão dEle. Amém, irmãos? Amém? Então, eu tenho que repensar. Nossa, eu vou me sentar à mesa da comunhão. Eu preciso, Senhor, mas eu tenho muita raiva daquele irmão. Meu querido, conserta com ele primeiro. Conserta com ele primeiro. Olha, quero te pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque eu pequei, eu errei contra você, falei uma coisa que eu não deveria falar. Eu quero me sentir livre para sentar na mesa da comunhão, porque imperfeição você vai ter. Todo mundo tem. Mas a gente precisa entender que o sacrifício de Jesus foi por mim, mas foi pelo outro também. E Paulo vai tentar mostrar isso. Fala, vocês acham que vocês são mais importantes porque vocês têm muitos dons e o outro não é? Aí ele vai usar a figura do corpo humano. Olha, o corpo humano tem vários membros. O menorzinho dele é o que a gente chama de dedo mindinho. Experimenta machucar ele para você ver. Experimenta machucar ele para você ver. Se ele dói pra caramba. Aquele dedo mindinho ali vai ficar escondido dentro do sapato que não dá nem para notar. Aperta ele para ver. Calça o sapato apertado que não seja usar flex. Mas não é verdade? Usar flex é confortável. Minha filha disse, mãe, é sapato de veinha. Então, deixa o meu sapato de veinha que não machuca. Né? Porque quem usa sabe que é confortabilíssimo. É caro, né? O trem é caro. Mas não machuca, não faz calo. Né? Se eu calçar qualquer um que não seja... pastor, mas a senhora é luxenta, não. É porque os meus pés são finos demais. E qualquer coisa faz calo. Mas dói de arrancar, de tirar e de ter que ficar quase descalço. Eu não sei se contei que quando eu me casei, não tinha usaflex na minha época. Né? Então, diga-se de passagem. Então, quando eu casei... toda bonita, de véu grinalda, magrinha, com 43 quilos, parecia a Miss Universo. Cadê a Miss Universo? Né? Aí, todo mundo bonito na foto, tinha que ficar sorrindo para tirar foto, mas ninguém sabia que eu estava descalço. Porque doía tudo. O sapato branco doía tanto, assim, fala sério, eu vou arrancar esse trem. Aí, quer dizer, na foto ninguém viu, porque por trás da mesa de bolo, quem que vai ver? É ruim, vou esconder, ninguém vai ver. Vamos tirar. Não, deixa eu tirar só de trás da mesa, que ninguém tem que saber que eu estou descalça. A única hora que eu coloquei o sapato foi quando fui tirar as fotos externas. Aí levei na mão, você vai descalço? Vou, pode ter certeza que eu vou descalço. Quando chegar lá, eu boto para inglês ver. Aí calcei na hora, tirar, agora eu vou tirar de novo, vou ficar de... é ruim, aperta, dói tudo. Por quê? Porque o mindinho, mas é verdade, esfola.
Então, quer dizer, machuca tudo. Aí a gente, não, porque aquele dedo mindinho não tem valor. Isso que Paulo quer dizer. Olha, qualquer órgão do corpo humano tem, experimenta machucar para você ver, se ele não dói. Não é porque, mas eu queria ser a boca, porque a boca está bem na frente, assim, sabe? Aquela bocão de Angelina Jolie, mas não é verdade, não é? Vai lá, bota aquele batom de Angelina Jolie, né? Quer dizer, bota aquele negócio bonito assim, beleza, tá? Mas por isso a boca é mais importante que o dedo mindinho? Não, é isso que Paulo quer dizer. A boca de Angelina Jolie é importante, o nariz também é, tudo é importante. É isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. Nenhum membro é inferior ao outro. Porque os irmãos de Coríntio achavam que eles tinham todos os dons. Nós somos importantes que nós temos, vocês são carnais. Um bando de sem vergonha carnal que tem dom, mas fazem um monte de coisa que não devia fazer. Paulo, vocês discutem, vocês têm contenda, vocês têm imaturidade, não é verdade? Vocês têm tudo isso. E vocês acham que são super espirituais. Não tem, às vezes, cristão que acha, eu sou super espiritual. Eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Fala sério. Não é? A gente precisa entender que qualquer dom que você tenha, foi o Senhor quem te deu. Amém, irmão? Porque, como diz o profeta João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Mas eu tenho eu tenho 3 dons, pastora. Foi o Senhor que te deu. Mas eu tenho 4 dons. Foi o Senhor que te deu. Mas eu tenho 5 dons. Foi o Senhor que te deu. Mas eu prego muito bem. Foi o Senhor que te deu. Se Ele quiser te passar um cerol também, Ele passa, viu? Então, como diz na linguagem popular, menos. Às vezes a gente precisa calçar a sandália da humildade. Não, eu tenho muitos dons. Foi o Senhor que deu. Ai de nós, se a gente não entender que tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. Por quê? Não só problemas errôneos, teológicos, de erros teológicos, mas por quê? Porque era uma igreja que era imatura. Não tem coisa pior do que uma igreja imatura. Não é? Aconteceu, não vou mais na igreja, não. Fora, fui. Tô fora. Mas por quê? Não, aquele irmão lá, porque ficou de tromba comigo, não vou mais para o culto. Fala sério. Isso é sinal de imaturidade. A igreja de Jesus, o alvo a igreja precisa ser madura. Não é verdade, presbítero? A gente precisa ser maduro. Falha, a gente vai encontrar. Problema com o irmão, a gente vai ter. Eu sempre faço, essa semana eu estava pregando, estava dizendo, olha, a igreja... Você pode reclamar o que você reclamar de igreja, só lembre de uma coisa. A igreja pode até ser um lugar que fere, mas ela é o único lugar que cura. Não é? É o único lugar que cura, porque se você... mas eu fui ferida lá, você vai ser sarado aqui. Mas como é que vai sarar, pastora? Quando a gente é ferido, a gente precisa perdoar. Isso promove cura. Quando alguém fere, a gente precisa pedir perdão também para sarar, não é? Porque perdoou. Então, se a gente perdoa, a gente vai encontrar cura no caminho. O caminho da cura é o perdão. Enquanto a gente não perdoa, não tem cura. E olha que na época que Paulo escreveu as epístolas, né, as epístolas paulinas, ainda não havia o advento da psicologia. Porque a psicologia é uma ciência nova, bota aí 1 século e pouco para cá. Então, Paulo não conviveu, ela veio depois. Mas pode dizer assim, confessai os Tiago fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Isso é comunhão. Não é? Aí Paulo vai dizer assim, na carta aos Colossenses, né, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Né? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, perdoai-vos mutuamente uns aos outros. Isso é comunhão. Então, a gente, pô, fui machucado ali, aquela irmã, pô, falou um negócio que me machucou. Meu querido, minha querida, perdoa. Vai até ela ou até ele e procure conversar. Não guarde mágoa no seu coração, porque no céu não entra mágoa. Amém, irmãos? Amém? E olha que durante esse período todo de curso que a gente tem ministrado aqui, Deus tem falado muito sobre perdão. Quem está ligado, como diz o escritor de Apocalipse, não é verdade? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz... As igrejas. Como diz a letra do poeta, né? Eu gosto de cantar um pouquinho sempre do poeta, né? E o poeta fala assim: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão.
Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor e conhecer a força do perdão. Você pode aplaudir o Senhor? Você só é ferido por causa do outro. Sabia? Se o outro não existisse, você não seria ferido, não é verdade? Mas você só é perdoado também por causa do outro. Olha, porque por isso que a igreja é linda. A igreja é linda? A igreja é linda. Ah, mas a igreja tem defeito. Tem, mas você está nela? Claro que tem defeito. Eu estou nela, você também está? Eu tenho defeito, estou nela. É igual casamento. Ah, mas meu casamento, pastora, fala sério, só o sonho. Mas por quê? Não, meu casamento não tem nenhum problema. Deve ser começando comigo, né? Comigo porque a gente tem. Mas não é? Eu não vou entrar em questão de nada de separação, de marido abusivo. Eu estou falando de uma maneira geral. Tá? O que eu quero dizer é que o processo do casamento ele é redentor e remidor. Porque a gente lida com o outro revela quem somos nós. Mas não é verdade? Caraca, largou aquela toalha ali, fala sério, dá uma coça nele. Mas não é? Eu falo, Jesus, meu banheiro está todo molhado. Lá em casa, minha guerra é com o banheiro molhado. Meu marido pensa que ele está tomando banho numa piscina. Fala sério. Mas não é verdade? Não sei o seu problema. Meu, assim, molhado, Jesus, rapaz, vai enxugar aquele... Não, aí, não sei enxugar. Fala sério. Ah, não dá para entrar aqui, não. Por quê? E aí ele fala assim, e você é sócia da Light. Né? É casamento, gente. Se a gente não é... Eu tenho que perdoar, ele tem que perdoar, porque fazer o quê? Às vezes eu esqueço e ele também deixa lá molhado. Não, eu vou separar dele, porque olha, nesses altos e baixos, eu já fiz 38 anos de casado. Jesus, fala sério, já cheguei a tanto? Cheguei. Eu não morri até agora, então não dá para tocar mais um pouquinho, né? Mas é tudo a meio maravilha? Claro que não. Você acha que às vezes quando a gente não se arranha, não tem que ter uma conversa? Tem. Mas você não, eu casei, mas eu vou separar porque não dá para amar o cabo. Fala sério. A gente hoje não sabe, não, a gente está esquecendo a arte de amar. Você pode aplaudir o Senhor? E a gente não pode esquecer isso, amém? Vamos lá. 2 Coríntios, A segunda epístola de Paulo aos Coríntios vai mostrando sobre o quê? Vai mostrar sobre a suficiência de Cristo para o homem. Qual o tema doutrinário? Paulo vai falar da reconciliação em Cristo. E ele fala da vida além da morte. Quer dizer, existe vida além da morte, tá? Qual o conteúdo de 2 Coríntios? Assuntos pessoais de Paulo. Por quê? A defesa de seu apostolado. Paulo defende das acusações contra a sua pessoa e o seu ministério, o sofrimento do homem Paulo. Nós já explicamos aqui que a primeira epístola, Paulo desce um cajado, né, porque ele desceu um cajado daquele bem dado, e na segunda epístola ele defendeu o seu apostolado. Para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez, deixa eu só situar você, ou contextualizar você, nós estudamos nesse bimestre as epístolas paulinas. E hoje é o último dia, a última aula do bimestre, e nós estamos fazendo uma recapitulação, fazendo um panorama de todas as epístolas paulinas que estudamos, tá? Só para você se situar, né? Nós já estudamos, estamos recapitulando as epístolas paulinas, tá? Então, veja bem, Paulo escreveu a primeira carta, ele desce um cajado por causa da imaturidade da igreja, por causa dos pecados que até incesto tinha dentro da igreja. Lembra que a gente falou isso aqui na primeira carta, né? Na segunda, Paulo foi taxado de falso apóstolo. Aí ele, já pensou?
Vamos supor, você é um pastor sério, você é um pastor correto. Aí vem alguém e diz que você é um falso pastor, que você é um mentiroso, que você nem aposta coisa nenhuma. E Paulo, eu preciso defender o meu apostolado. Então, ele escreveu uma carta. E é interessante que, na defesa do apostolado dele, ele fala assim, olha, se eu não sou apóstolo, então vocês não deveriam estar aqui, porque vocês me acusam de falso apóstolo. Mas o resultado o fruto do meu apostolado são vocês. Interessante isso, né? Vocês são as cartas vivas do meu ministério. Interessante, né? E a gente sempre fala aqui que o ditado popular diz, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Você não dá fruto nenhum, ninguém vai atirar pedra em você. Mas se atira porque você dá algum fruto. Isso aí pode ter certeza disso, tá? Né? Aí quer dizer, aí Paulo, estão me chamando de falso apóstolo, manchando o meu nome, então eu preciso defender meu apostolado. E ele escreve a segunda epístola para defender o seu apostolado. Ó, eu sou um apóstolo assim, com a minha consciência tranquila, tive uma revelação, ele conta da experiência dele pessoal, fui até o terceiro céu, ele vai contando a experiência dele na segunda carta, para defender o seu ministério. E o tema doutrinário da 2 Coríntios é a reconciliação. Ele diz que Jesus é a reconciliação, né? Jesus, nele está o ministério da reconciliação. Lembra que a gente fala sempre isso aqui? Que o homem pecador, miserável, não tem condição de ver a Deus. A gente sempre fala, isso aqui é coisa da carochinha que a gente aprende na escola dominical, né? Quando nós estudamos Gênesis, nós passamos por aquela passagem que fala do sonho da escada de Jacó. Lembra? Os que estudaram Gênesis aqui lembram. E Jacó, quando teve o sonho da escada, ele viu uma escada, né, que ligava o céu à terra e vice-versa. Céu, né, céu à terra e céu. Terra é símbolo do homem, da humanidade. Céu é símbolo do divino, né? E a escada fazia uma ligação dos dois contextos, do céu e da terra e vice-versa. Então, o que significa? Os anjos desciam, olha só que interessante. No sonho de Jacó, os anjos desciam, eles desciam. Então, eles iam do céu para a terra. Resumo da ópera, isso é figurativo porque era um sonho. Mas o Antigo Testamento é sombra do Novo. É sombra de algo mais profundo que viria, né? Então, na verdade, a única ligação entre o céu e a terra, entre o homem e Deus, essa ligação só foi possível através da pessoa de Jesus. Ninguém tem condição de fazer, né? Quer dizer, Jesus é o intermediador, Jesus é o único mediador, Jesus é a ponte que fez a ligação entre o céu e a terra, entre o homem e Deus. Ah, por que precisou de uma ponte, pastora? Por uma razão simples que você conhece, que você aprendeu na escola dominical. Porque o homem é um pecador sem vergonha, que a gente estudou e a gente aprendeu em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:20, não tem nenhum homem que não seja pecador. E quando Paulo escreve em Romanos, está dizendo, nem você que é judeu está isento disso. Até vai, mas eu sou judeu, estou isento. Eu sou salvo, porque eu sou judeu. Paulo, nem você. Aí Paulo vai dizer, porque nem Abraão foi justificado pelas obras, ele também foi justificado pela fé. Por que você acha que é melhor do que ele? Vai dizer, não. Se Abraão, que é o pai da fé, foi considerado pai da fé, não foi justificado por obra, foi pela fé, muito mais você. Então, o exemplo de Abraão é para mostrar, para fazer o quê? Para mostrar que ninguém pode ultrapassar o método que Deus deixou determinado, que é salvação através de Jesus Cristo. Aí a gente tem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o discurso dos apóstolos, quando a igreja foi perseguida. Aí Pedro fala assim, porque não há entre nenhum outro nome debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Lembra disso? Atos capítulo 4. Ninguém pode ser salvo fora de Jesus. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo? Tá? Então, veja bem. Aí a gente tem, né? Jesus, então, é a reconciliação, porque Jesus é aquele que veio reconciliar o homem com Deus. Então, a doutrina da segunda carta aos Coríntios é reconciliação. Aí a gente tem Gálatas, que é uma outra carta do tema do trabalho que vocês fizeram, tá? Gálatas é uma epístola de apenas 6 capítulos, né? E o tema central de Gálatas é liberdade cristã. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ninguém é livre fora de Cristo. Amém? Todo mundo entende. Quem fez o trabalho entendeu isso, tá? E a gente vive um mundo hoje em dia em que essa palavra, essa expressão liberdade é mal interpretada, porque a gente confunde, na maioria das vezes, liberdade com libertinagem. Não, pastor, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. O que me der na telha, eu faço, eu solto a franga à vontade, não tem problema, porque eu sou livre.
Eu sou livre para andar pelado, na igreja eu uso a roupa que eu quiser, na igreja eu faço do jeito que eu quero, porque eu sou livre em Jesus. Aí Paulo vai dizer assim, Paulo joga tudo isso por terra, tudo que eu e você pensamos às vezes, ou pensamos ao longo do tempo, dos anos, Paulo vai dizer, tudo está errado, porque se vocês são livres em Cristo, vocês não vão viver na carne, porque quem é livre em Cristo não vive na carne. Não é? Se vocês são livres em Cristo, mas não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. Gálatas capítulo 5. Então, Gálatas é a epístola da liberdade cristã, por quê? Já explicamos aqui. Porque Paulo passa pela Galácia na segunda viagem missionária dele e prega o evangelho da salvação pela fé. Ele prega, salvação só em Jesus. Aí, um tempo depois, ele recebe uma notícia que ele fica pé da vida, ele fica chateado. Alguém, Paulo, tem que falar um negócio para você. O negócio está feio lá na Galácia. Mas como assim? Feio por quê? Aquele povo lá que você evangelizou, eles estão voltando de pé atrás. Mas como assim, pé atrás? Eu estou parafraseando, viu? Para usar uma linguagem mais fácil para você entender. Eles estão retrocedendo. Mas por quê? Porque você passou por lá, falou que a salvação era pela fé, no tal Jesus, né? Em Jesus, eles abraçaram a fé, mas passou por lá também, depois de você, uns falsos mestres, e começou a ensinar o contrário. Mas o que eles ensinaram? Eles estão ensinando que para salvar não é só Jesus, não. Tem que fazer circuncisão, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que guardar um monte de estação, um monte de luz, não sei de quê. Aí Paulo, então está na hora de escrever uma cartinha básica para descer um cajado sobre eles. Aí ele escreveu a epístola aos Gálatas, por quê? Aí Paulo, por que Paulo escreveu? Ele dizer, olha, vocês são livres em Cristo. Jesus já libertou vocês vão voltar para julgo do judaísmo de novo? Né? Então ele está dizendo, vocês já são livres. Então, por que vocês vão voltar para o jugo do judaísmo, da religião judaica? Tem que fazer circuncisão de novo? Vocês já são livres. Né? Aí o resumo da ópera, o resumo da carta. Jesus é aquele que te liberta. Se Jesus libertou, você não precisa voltar para nenhum jugo. Amém, irmãos? Amém? E, no contexto da epístola aos Gálatas, o jugo ali era o jugo da lei judaica, era circuncidar outra vez, guardar o sábado, guardar aquelas festas todas. Para ser salvo tem que ter Jesus, mas tem que fazer isso tudo também. Aí Paulo, não, para ser salvo é só Jesus. Aí as pessoas confundem, não, eu sou salvo em Jesus, porque a pastora falou que eu já estou salvo e que eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu não falei isso não, te pego lá na esquina, tá? A carta de Paulo ensina que eu e você somos livres em Cristo. Mas, por ser livre, eu não preciso que nenhum governo me ensine o que eu tenho que fazer. Eu estou falando governo de igreja, tá? Do contexto da fé cristã. Você está proibido de usar essa roupa de decote. Eu não preciso disso. Porque eu sou livre. Então, eu tenho que saber como me comportar. Amém, irmãos? Amém? Mas eu tenho que perguntar para o meu pastor se eu posso fumar um baseado. Se você é livre, você não precisa perguntar isso para ele. Você já sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Por que eu preciso perguntar? Eu não tenho o Espírito Santo que mora em mim? O Espírito Santo vai me dar o quê? Uma consciência cristã. Epa, isso aqui é destrutivo para o meu corpo. Não, pastor, mas eu estou numa igreja, nunca me proibiu de usar. Não, mas a minha igreja não proíbe, não. Mas não proibiu de eu andar pelado, não proibiu de eu beber. Mas porque não proibiu, você faz? O grande problema do ser humano, do cristão de uma maneira geral, é que a gente não entende liberdade cristã. A gente acha que ser livre é ser livre para pecar e fazer o que quer. Aí Paulo vai dizer, não, lembra disso? Não, a liberdade que vocês receberam em Cristo é preciosa. Não dá a vocês o direito de viver no pecado. Vocês são livres em Cristo para glorificar Ele, não para viver no pecado. Está todo mundo entendendo? Então, eu não preciso, Rosane, você não pode fumar cigarro. Eu não preciso disso, não. Até porque, no meu caso, eu nunca fumei, né? Mas eu não preciso de nenhuma ordem. Eu tenho Jesus no coração, a palavra me ensina, o Espírito Santo me convence, eu não preciso disso. Não, Senhor, a minha vida é para teu louvor. A minha vida é para viver de uma forma digna. A minha vida é para viver de modo digno. Então, eu preciso olhar para o meu espelho interior. O meu espelho interior chama-se Espírito Santo. Eu não posso viver nesse pecado. Pastor, eu sou livre. Mas o cara me ofereceu um suborno ali. Pastor, não está vendo, né? O presbítero Moisés também não está vendo, não. Jete também não está vendo, não. Então, eu vou aceitar. Mas você não é livre? Aí eu te pergunto, você é livre para fazer o certo ou para fazer o errado? É isso que Paulo ensina. Não, mas não tem ninguém vendo.
Então, eu posso fazer. Não tem ninguém me vendo namorando naquele quarto escuro. Eu posso fazer, fala sério, hein? Você merece coça, hein? Você precisa de alguém vir falar que você não pode? Cadê o Espírito Santo dentro de você? Porque a minha Bíblia diz que o Espírito Santo é pessoa. Ele não é uma força, como dizem, né? As testemunhas de Jeová dizem que ele é uma força motriz que me impulsiona, né, a me dar força para fazer as coisas, né? Uma força. Não, a minha Bíblia diz que ele é pessoa, com personalidade. Ah, mas é? É. De acordo com a teologia paulina, com a Bíblia, Paulo diz que o Espírito Santo sofre, que ele chora, que ele geme, então é pessoa. Se ele é pessoa, se ele se entristece, mas se entristeceu por quê? Porque eu pequei. Então, cadê minha consciência cristã? Sabe o grande problema nosso? Vou abrir um leque aqui para a gente entrar na outra carta. É que a maioria das vezes a gente está tão acostumado a pecar que a consciência não toca mais. A gente considera certo aquilo que a Bíblia condena como errado. A consciência é aquilo que Paulo fala. Ela vai ficando cauterizada. Aí a gente não atende mais. Isso aí para mim está certo. O Espírito Santo não está me incomodando, então eu vou fazendo isso, eu vou guardando essa mágoa mesmo, esse ódio no coração, e vou deixando correr. Não posso aceitar esse suborno aqui, porque ninguém está vendo. Não posso não fazer, que ninguém está vendo, então não tem problema ninguém, mas o Espírito Santo vê. Jesus vê. A liberdade em Cristo não é liberdade para você pecar. É liberdade para você fazer o que é certo. Amém, irmãos? Amém? Tá? É isso que Paulo ensina na carta aos Gálatas. Efésios. A carta aos Efésios fala de quê? Ela vai falar sobre a igreja, fala sobre a coisa mais linda que a gente falou agora, a igreja. Igreja não é uma mistificação de povos, a igreja é junção de povos, cheio de defeitos, cheio de falhas. A igreja tem de tudo, coisa boa, coisa ruim, né? Tem gente branca, preto, moreno, índio, de cabelo colado, tem africano, judeu, gentio, alemão, a igreja. É isso que Paulo vai dizer na carta, né? Na carta aos Efésios. Paulo escreve a carta aos Efésios, que é uma carta circular, para explicar o mistério da igreja. E nós já dizemos aqui que na carta aos Efésios, quando você lê, isso é contexto hermenêutico, quando você lê a carta aos Efésios, você vai encontrar várias vezes a palavra mistério. Não é mistério de profecia, não é mistério de revelação. Mistério na carta, a palavra, a expressão mistério na carta aos Efésios se refere à igreja. E Paulo vai dizer que esse mistério chamado igreja, ele existiu antes da fundação do mundo e aprove a Deus revelar a ele. Ele foi o porta-voz para entender o que é igreja, né? Igreja é junção de povos. Um povo, né, salvo. Todo mundo que é salvo em Jesus é igreja. A gente sabe que existem dois formatos de igreja. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é o que eu posso ver. É você aqui, você ali em São Gonçalo, eu posso ver. Eu vou pregar lá, eu vejo. A igreja visível. A igreja invisível é aquela igreja que eu não vejo. Está lá na África, está lá não sei aonde, está lá na Índia. São os irmãos, pastora, mas lá também tem templo, independente de ter templo. Porque igreja, o que define igreja não é templo. O que define igreja é corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Corpo de Cristo é a igreja. O que é a igreja? A igreja, na Bíblia, ela é caracterizada por várias figuras. Mas uma das figuras mais fortes é que a igreja é corpo. Para pensar. A igreja é corpo. E quando nós nos convertemos, a igreja, quando a gente se converte, a gente entende de acordo com o que Paulo ensina, por isso que eu falo que Paulo é teológico, é Paulo que ensina isso tudo. De acordo com o que Paulo ensina em Romanos, quando a gente se converte, a gente passa a fazer parte da família de Deus. Família tem só irmão perfeito? Não, família tem CDF, tem os que gostam de estudar, tem aqueles que não gostam de estudar, tem os rebeldes, tem o irmão que briga com o irmão. Tem ou não tem? Tem. Eu vim de uma família com 8 filhos, eu sei o que é isso. 8 filhos, né? 8. 7 biológicos e 1 adotivo. E a gente brigava pra caramba. Ué, você acha que eu não brigava com ele quando era um pequeno, não? A minha mãe falava assim, eu vou trabalhar, e se eu chegar do trabalho e encontrar aí seus irmãos menores na rua, você vai levar uma surra. Então eu vou bater neles antes que eu apanhe. Ué, era eu que tinha que ensinar, que tinha que tomar conta dele. Eu tinha que dar conta do meu recado para ela. Ela chegava no trabalho, eles deveriam estar de banho tomado, que eram menores que eu.
E eu não era a filha mais velha, não, tá? Mas ela cobrou, apertou o cerco lá em casa. Ó, eu não quero seus irmãos na rua, eu quero eles de bom tomar dentro de casa. Se tiver na rua, você que vai apanhar. Vai, então eu vou bater onde que eu apanho? Aí eu tinha que pegar. Meu irmão, lembra, outro dia a gente se encontrou, lembra que você corria atrás de mim, eu me escondia embaixo do fogão? Lembro que eu te dava puxava você pelo pé. Por quê? Porque eu tinha que botar ele para tomar banho. Aí eu falo assim, mas sabe o que é? Eu estava obedecendo ordem. Ele fica, fala sério. Você me pegava pelo pé, me dava uns cascudos, mas não é verdade, eu tinha que botar você para tomar banho. Família tem de tudo. Hoje nós crescemos, somos adultos e maduros, todo mundo se dá bem, todo mundo se ama. A gente se beija, se abraça, a gente morre de rir com as histórias da infância. Mas família não tem isso tudo? Tem. A gente pega no pé, e família de Deus é a mesma coisa. Mesma coisa. Tem irmão que é fácil de lidar. Oi, fulano, que maravilha, abraça todo mundo, beijo. Hoje fulano. Mas não tem, não é, pastora, né? Tem irmão que é fácil de ter. Quero conversar, não, estou mal. Tem irmão que é fácil, que é maduro, tem assim, você pode orar por mim hoje, passa 10 anos, pode orar por mim também. Fala sério, ele não cresceu, não. Mas família tem tudo, família de Deus é assim. Por isso que eu digo que a igreja é linda. A igreja, eu vou ficar quieto nesse mistério aqui, não vou entregar isso não, sabe? A igreja tem 2 lugares que Deus trabalha em você e em mim. 2. Você pode querer me pegar na esquina, mas eu vou te dizer, casamento e igreja. Para pensar. Mas não, aquela fulana ali é carne de pescoço só. Aí casa com o marido de Jesus, fala sério. Vai lá, mas não é? Aí vai por quê? Para trabalhar na área da sua vida que você não deixa ele moldar. E o outro lugar é a igreja. Não, mas essa área da minha vida, não, eu vou fugir, não quero não. Aí você se converte, vai para a igreja. Chega lá na igreja e vai usar um irmãozinho que vai te apertar. Ou então vai usar uma liderança que vai te apertar. Não, mas eu vou sair dessa. Não tem problema, você pode sair dessa. Jeová te pega na curva do caminho. Você vai voltar. Ih, Jesus! Você vai voltar para o ponto. Sabe por quê? Porque o tratamento de Deus não é fugindo, é ficando. Você quer fugir? Lembra de Jacó? Fugiu, correu, aí rodou as 7 freguesias do Ó. 20 anos depois, ele teve que se encontrar com o irmão, se encontrar com o meu cara a cara. Eu tenho que confessar, eu tenho que te pedir perdão. Não sei o quê. Graças a Deus que Deus trabalhou no coração de Esaú. Esaú também já tinha amadurecido. Mas ele levou 20 anos para encontrar o irmão, para consertar o que deixou pendente lá atrás. E os 2 enterraram o pai, tá? Porque quando a comunhão é reatada, né, ninguém precisa fugir mais. A gente não tem que ter medo do confronto. O que Jeová quer tratar em você, escute isso, só vai tratar através do outro. Não vai tratar através da sua cadelinha, não vai tratar através da cadeira, nem através da parede, nem da televisão. Vai tratar através do outro. É o outro que vai ser o instrumento para tratar você. Então, não adianta você correr. Porque você corre daqui, não. Aí você vai para uma igreja, não, agora estou livre agora. Tem mais aquela pastora que pega no meu pé, não. Ufa, que maravilha. Como é que está, fulano? Aí passa 20 dias. Não, estou bem, aquele ministério é maravilhoso. Mas, nossa, está legal, nossa, bem. Lá é assim, lá funciona assim, funciona assim. E lá é muito bom. Nossa, aquilo é muito diferente do ministério da pastora Marlete. Beleza. Passa 1 mês, 2 meses. E como é que está, fulano? Passa 3 meses. Como é que está? Caraca, o negócio daquela pastora está pegando no meu pé. Tem um diácono lá, fala sério, uma irmã. Mas porque, nossa, eu falo, Jesus está amassando. Jesus está trabalhando, amassando barro. Lembra de Jeremias, capítulo 18? Você faz o que aí, Jeremias? Jeremias, vai lá. O que você vê? Eu estou vendo um homem lá, um moleiro amassando um barro lá, um negócio esquisito. Jeremias, olha de novo. O que você está vendo? Pois é, tem um oleiro que está amassando lá, ele roda para lá, roda para cá. Pois é, Jeremias, assim sou eu. Eu amasso barro do jeito que eu quero. Eu faço do jeito que eu quero. Mas isso aí eu estou vendo que o negócio deu um defeito ali, no vaso, tem um defeito. Então, ele vai desmanchar tudinho, vai fazer tudo outra vez. É assim na minha vida e na sua. Você acha que a obra de Deus na tua vida terminou porque você está com 65 anos, como eu? Não é verdade? Eu fiz 65. Eu não pareço, não, eu continuo bonita, né? Fala sério. Você pode aplaudir a Jesus? Né? Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você acha que a obra de Deus terminou porque você fez 65 ou você fez 70? Não.
A obra de Deus continua enquanto Ele tiver propósito na tua vida. Deus só trabalha com propósito. Você pode ter 71, viu? 71, tá? Pode cair aqui, acolá, mas tem propósito, vai continuar de pé. Amém, irmãos? Amém, tá? Vamos lá. A gente ainda tem 15 minutos. Vamos lá para a gente caminhar. Filipenses. Filipenses é uma epístola, tá? É uma epístola pessoal. É a carta mais pessoal de Paulo. É a epístola que tem como tema doutrinário a alegria. E a gente costuma brincar que, como é que pode, né? Um cara cheio de problema falar de alegria, né? Eu fico assim, eu estava compartilhando agora há pouco com a pastora Marlete, antes da aula em Jesus, eu estava compartilhando um pouco das minhas lutas com ela. Aí eu fico assim pensando, Jesus, tem hora que a gente parece que vai sucumbir. Mas o Senhor fala assim, não, você não vai sucumbir em meio à luta, porque eu sou o Deus que te sustenta. Às vezes a gente olha para o pastor e pensa que pastor não tem luta. O pastor é super-homem, quem não tem luta, quem está sempre... fulano, esse pastor hoje estava mal, estava chorando, nunca vi pastor chorar. Fala sério, hein? Você não entendeu nada do evangelho não, viu, filho? Pastor também tem as suas mazelas, é humano como você também é. Amém, irmãos? Amém, tá? Pastor fica doente, sofre, geme, chora. Ele não é super-homem, ele é mortal, tá? E Filipenses, Paulo vai agradecer, é uma epístola pessoal. Ele vai agradecer, eu quero agradecer a você. Resumo da ópera, porque vocês são os amigos mais chegados que me ajudaram no meu ministério. No momento que eu mais precisei de sustento financeiro, vocês me socorreram. Então, Filipenses é uma epístola particular, tá? É uma epístola, aliás, pessoal. É uma carta em que Paulo vai agradecer os donativos que ele recebeu dos filipenses. No ministério dele, nas viagens que ele não tinha como sobreviver. A igreja de Filipe sustentou Paulo no ministério. E a gente tem falado aqui que muitas vezes existem linhas de pensamento que acham que pastor não tem que receber, que pastor não tem que ganhar. A gente, pastor não é ET, não, né, gente? Pastor não mora no céu ainda, não. E a gente está na terra. Amém, irmão? Amém? A minha casa, o meu destino eterno é o céu. Mas eu estou na terra. Você não come? Não é? A gente come, dorme, paga a luz, paga a conta. Então, a gente precisa entender que esse princípio, é claro que a época de Paulo é uma época diferente da minha, mas o princípio é o mesmo. A gente está no meio das lutas do ministério, Deus levantou alguém lá para ajudar Paulo a socorrer, no período em que... Aí uma pessoa fala, mas Paulo fazia tenda. É muito fácil, eu ouvi, mas Paulo fazia tenda. Paulo fez tenda durante um tempo. A carta de Coríntios, mas ele fez durante um tempinho. Depois que Timóteo voltou, ele saiu da tenda e voltou para o ministério para receber a ajuda das igrejas que ajudavam o ministério dele. Então, não é pecado receber. O pecado, a gente sempre fala aqui, o filósofo da antiguidade, Aristóteles, ele tem um pensamento que ele diz assim, a sabedoria está no meio. Vou resumir. Não é nem num ponto nem no outro. O grande problema nosso, como ser humano, é a gente não tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Porque a gente vai para um extremo, ou então a gente vai para o outro. Não, pastor não tem que ganhar. Aí o cabra morre de fome. Ou então vai para outro extremo. Não, pastor tem que ganhar tudo que tem direito. Tem que morar em mansão, tem que ter jatinho. Fala sério. A gente precisa entender, né, o meio termo, encontrar o meio termo. Sabe por quê? Porque se o seu pastor estiver morrendo de fome, escute isso aqui, ele não vai ter condição de ministrar para você. Você acha que ele vai ministrar com a casa dele passando fome? Para pensar. Está ligada no ministério? Não vai. A conta dele está atrasada, ele não tem comida em casa, ele não tem nada. Ele vai começar a questionar Deus, os filhos vão questionar, que Deus é esse que você serve e aqui em casa não tem provisão? Mas não é verdade? Então, qual você acha que Deus se agrada disso? Que ele passe fome? Ele ministra para você e passe fome? Para pensar. E a carta de Paulo aos Filipenses vai mostrar isso. Então, a gente precisa entender que nem 8, nem 80. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. E, novamente, para repetir, para relembrar, se você foi tocado, abençoe o seu pastor, abençoe ele. Não retenha a sua mão, não, porque é quando você dá que você é abençoado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tá? Para a gente, agora, Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses, todo mundo sabe, né? A carta de Paulo aos Colossenses é a carta que a gente fala, é a carta em que Paulo vai falar da pessoa de Jesus. A pessoa de Cristo é central na carta de Paulo aos Colossenses, por quê? Por causa de uma heresia
que surgiu na igreja de Colosso. Então, Paulo vai apresentar, ele faz um tratado sobre a pessoa de Cristo para defender a fé apostólica, a fé cristã, porque a heresia dizia que Jesus não era Deus e que Jesus não era homem. E a gente, estudando a fundo, a gente vai para o original, a gente descobre que essa heresia chamava-se gnosticismo, que negava que Jesus era homem. Porque o gnosticismo diz que Jesus é só um espírito, ele não é homem. Se ele é só espírito, não tem corpo, então Jesus não morreu. Como é que vai morrer na cruz sendo espírito? Então, isso nega a fé cristã, né? Então, Paulo vai combater essa heresia, apresentando a pessoa de Jesus na carta aos Colossenses. E, finalmente, Tessalonicenses. São as duas falam do mesmo tema, volta de Jesus, para a gente fechar. E semana passada foi assim, né? A gente abriu esse leque aqui, volta de Jesus, Tessalonicenses, são epístolas escatológicas. Qual o tema doutrinário de Tessalonicenses? A volta de Jesus. Na primeira carta, Paulo diz que a volta de Jesus é iminente, Jesus vem. Porque havia uma dúvida dos leitores sobre a volta de Jesus na primeira carta. Os nossos parentes morreram, vão para onde? Estava todo mundo chorando, morreu. Para onde que foi o parente? Meu tio, minha tia, meu periquito, foi para onde? Minha mãe, meu neto, para onde que foi? Morreram. Quando a minha mãe partiu, eu chorei porque a minha mãe partiu. Mas eu me alegrei porque eu sabia que ela foi morar com Jesus. Né? Então, por quê? Porque a gente, quando a gente tem o Senhor, a gente entende que o crente não morre, ele vai morar com o Senhor. Mas esses leitores aqui não sabiam disso. Então, quando eles começaram a perder os parentes, eles se desesperaram. Aí Paulo escreveu a carta para orientar. Ó, Jesus vem, pode ficar tranquilo, existe um lugar para eles, né? Aí vem. Na segunda carta, o que Paulo vai dizer? O que começou a acontecer? Paulo fala na primeira carta que Jesus vem. Aí não deu outra, né? É aquele negócio do 880, né? E Jesus vem, ó. Jesus está na beirada, está na beirada. Paulo falou que está na beirada, está chegando, está na porta ali, no portão da sarça que arde. Rapaz, vamos fazer assim, vamos parar de trabalhar. A gente não precisa trabalhar mais, não. Mas por quê? Vamos trabalhar para quê? Vamos sair do desemprego. Rapaz, Jesus tem um negócio para te contar. Você imagina, a carta vai mostrar isso. Paulo deixa claro no capítulo da segunda carta que eles andavam, imagina a cena, eles iam de casa em casa, contando essas histórias, mandando todo mundo sair do emprego, viviam nas casas, criando um burburinho, para que eles saíssem do desemprego. Você imagina, eu vou na Caletinha e saio do emprego, eles saem do emprego, porque Jesus estava... E todo mundo começou a acreditar. Jesus está vindo, vamos sair do emprego. Aí eles começaram a viver o quê? Desordenadamente, sem trabalhar. Aí Paulo não pensa duas vezes. Epa, está na hora de descer outro cajado? Aí desce um cajado, olha só, vocês não querem trabalhar, não? Jesus vem, está chegando. Mas vocês precisam pensar no seguinte, não tem que parar de trabalhar. Porque antes que Jesus venha, vão acontecer algumas coisas. Tem alguns sinais para acontecer. E um dos sinais é o anticristo. Aí ele mostra o anticristo. Quer dizer, vocês não precisam parar de trabalhar, porque vocês não podem viver desordenadamente. Aguardem a volta de Jesus de uma forma organizada e ordeira. Porque se alguém não quer trabalhar, também não... Ele vai dizer isso na carta. Ele dá uma coça. Quer trabalhar não? Quer viver desordenadamente na bagunça, na baderna? Dizendo que Jesus voltou, bateu, ô Patrícia, ó, não trabalha mais não, porque nós vamos ficar na gandaia, porque Jesus está voltando. Sai do emprego, sai da faculdade agora que não precisa não. A gente vai esperar Jesus voltar. Ele está chegando ali na porta da pastora Marlete. Fala sério, era assim que era o que aconteceu com a segunda carta. Aí Paulo, ó, não pensa duas vezes, ó, vocês têm que entender que Jesus está voltando, mas tem alguns sinais para acontecer. Um dos sinais é o anticristo. Antes que Jesus volte, o anticristo vai dar alguns sinais. E na semana passada foi perguntado, pastora, mas ele já está aqui? Ele está voltando, o anticristo está vindo, não sei o quê? Aí eu estava dizendo o seguinte, o anticristo, ele, na verdade, ele já está, só não está manifestado. Ele já está. Agora, não está manifestado porque não é o tempo da manifestação. Da mesma maneira que Jesus não só foi manifestado no tempo, né? Porque, de acordo com a Bíblia, Jesus só foi manifestado no tempo. Né? No tempo certo, ele foi manifestado. Tá? Porque Jesus nasceu em Belém, Jesus cresceu, e Jesus poderia... Jesus teve 10 anos, teve 12, teve 13, e nada aconteceu. Lembra disso?
teve 14, 15, teve adolescência. Ele fez 17. Eu não sei se Maria cantava a velhinha para ele, que eu não sei, porque naquela cultura acredito que não tinha, né? Mas ele, com 12 anos, ele foi introduzindo na ordem rabínica, porque o menino entrava com 12 anos, lembra dele no meio dos doutores? Porque era a época em que eles aprendiam a Torá. E Jesus, com 12 anos, já estava lá ensinando no meio dos doutores. Ele era introduzido no sistema judaico aos 12 anos. E ele, com 12, ele já se manifestou ensinando. Mas não era tempo dele se manifestar ao mundo. Aí ele faz 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quando ele faz 30 anos, 30, aí ele começa o seu ministério. Mas ele já estava no meio. Ele só se manifestou quando chegou o tempo certo. A manifestação só acontece quando chega o tempo. Não é verdade? Então, mas ele está camuflado lá, mas ele estava escondido. João Batista teve um ministério antes dele, era o tempo de João Batista cumprir seu ministério. Ele poderia, não, vou passar na frente de João Batista, eu cheguei no pedaço, agora eu mando, pode sair, João Batista, pode sair que agora eu cheguei. Deus não faz isso. Deus não destrona ninguém para colocar outro. Aliás, Deus não tira ninguém de forma errada para colocar outro. Porque quem coloca não é você que é Deus que coloca. Amém, irmão? Né? Você não precisa fazer nada. Não. Jesus sabia que o lugar dele, a hora dele, estava chegando. Ele honrou João Batista, ele viveu com João Batista. João Batista reconheceu que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhou para eles, o Cordeiro, mas ele continuou ali, batizando no Rio Jordão. E com uma mensagem de maluco, né? Porque a mensagem de João Batista era de maluco. Raça de víboras! Lembra disso? Quem vos ensinou a fugir? O cara era maluco de pedra. Dizem que todos os profetas são assim meio doidos, né? E ele pregava uma mensagem de doido. Mas ele era um profeta verdadeiro. Né? Aí passou, quando chegou aquele tempo, aí Jesus recebeu uma notícia. Olha, o João, ele foi preso. Está preso. Levaram o cara para a cadeia. Jesus, está na hora de eu começar meu ministério. Aí Jesus honra João Batista. Aí ele fala assim, o que vocês saíram a ver? Um caniço agitado no deserto? Lembra disso? Agitado pelo vento? Aí ele fala assim, mas eu digo a vocês que dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Ele honrou o cara e logo depois ele morre decapitado, João Batista. Aí Jesus começa o ministério dele. Deus tem um tempo para você começar o seu ministério. Você não precisa roubar nada de ninguém. Amém, irmão? Não, porque eu vou apressar, porque eu vou lá. Aquele ministério tem que ser meu. Aquele cargo tem que ser meu. A pastora Marlete errou, porque botou fulano. Aquele lugar era meu. Eu falo sério. Eu lembro que quando eu não era pastora ainda, atuava no ministério. E foi minha primeira igreja. Atuava como missionária, diaconisa. Eu lembro que uma vez um dos meus pastores me escolheu, me nomeou para assumir uma liderança de um determinado ministério. Aí veio uma irmã antiga, muito antiga na igreja, porque eu quero dizer para você que eu não concordo com isso, não. Porque esse cargo aí tinha que ser meu. Não era para você que ele tinha que ter dado, era para mim que ele tinha que ser, porque eu estou aqui há 30 e poucos anos, meu querido, para ficar com tudo para você. Não tem problema, não. Eu não preciso de cargo para trabalhar no meu, eu trabalho lá fora. Pode ficar com ele para você. Para mim não tem problema nenhum, não. Mas você conversa com ele, porque quem me nomeou foi ele. Então, eu estou debaixo de autoridade, não é verdade? Né? Ele me nomeou. Não engoliu, porque a gente, às vezes, a gente acha que a gente governa a igreja. Você não governa a igreja. Quem governa a igreja é o Senhor, amém? E o Senhor governa através das lideranças. Ah, mas se a liderança errar, ela vai prestar conta a Deus, não tem problema, não. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Na semana que vem, nós vamos entrar no terceiro módulo, nosso terceiro módulo, e vamos estudar Antigo Testamento 1, Pentateuco. Tá? Você que não entregou seu trabalho hoje, sua avaliação, traga na semana que vem, tá? E as apostilas estarão prontas na semana que vem, não falte. Lembrando que você só pode ter 2 faltas. Num conjunto de 8 aulas, você pode ter até 2. Tá? Mais de 2 você não pode ter, porque você precisa ter 6 aulas para você ser aprovado. Amém, irmãos? Amém, tá? Semana que vem, Pentateuco. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?